Trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia. Integrantes: Sirlene, Eri Marcelo, Laís, Lúcia Fernanda, Márcia, Milene Caroline, Sandra, Tatiane de Almeida. Orientadora: doutora Jéssica Jatobá. Tema: a inclusão escolar do aluno autista. Introdução. O autismo tem um desenvolvimento acentuado fora do padrão em relação a interações sociais, comunicação, repertórios de atividades e interesse. Isso leva a um isolamento contínuo da criança e sua família. A inclusão escolar pode ajudar essas crianças a ter convivência com outras da mesma faixa etária. Durante a formação em pedagogia, os docentes não têm conhecimentos necessários para uma educação inclusiva, em especial ao autismo. Enfrentam inúmeros desafios no mercado de trabalho, como poucos recursos na formação de profissionais. O aumento do diagnóstico com o autismo é preocupante, principalmente na educação infantil. O educador deve estar preparado e buscar novos conhecimentos. O estudo teve como objetivo conhecer estratégias para a inclusão de crianças diagnóstica de TA nas escolas regulares de ensino. Foi utilizado pesquisas, bibliografia em livros, revistas, sites, artigos científicos. Buscou caracterizar o autismo por meio de seus conceitos, sinais e sintomas, na visão de autores diferentes, para identificar as possibilidades e desafios de inclusão do autista no ensino regular. Identificar estratégias, práticas pedagógicas que podem ser utilizadas no dia a dia em sala de aula. 2. Autismo. O autismo é uma condição neurológica marcada por dificuldades no desenvolvimento da linguagem e interação social, com a presença de comportamentos estereotipados e repetitivos, bem como alterações sensoriais e rituais. Além disso, não se sabe a causa certa do autismo, porém existem fatores de risco como genética e fatores ambientais durante o período gestacional que desempenham papel-chave na causa. A triade de Wing é muito usada para os diagnósticos clínicos atuais, onde é identificado prejuízo na socialização, na linguagem verbal e não verbal e comportamentos repetitivos. Os comportamentos repetitivos são movimento de balançar as mãos, mover o tronco para frente e para trás, andar na ponta dos pés e girar sobre o mesmo eixo, além de ecolalia, repetição de palavras ouvidas pela criança e inversão pronominal, onde a criança se chama na terceira pessoa. Meu nome é Milene, sou do polo da Univesp de Tarabai. A identificação dos primeiros anos, ou uma intervenção de acompanhamento médico mais precoce, já está associada na medicina conforme menciona a Sociedade Brasileira de Pediatrias. Ganho significativo, fundamentamentos cognitivos e adaptação da criança, tendo alguns estudiosos da área a dizer que a intervenção precoce pode impedir a manifestação completa do TEA. O pensamento é que a intervenção precoce nos primeiros sinais e anos de vida ocorreria na fase em que o cérebro é altamente plástico e maleável. Portanto, de suma importância é o interesse da família, pai, mãe e irmãos, pela situação de como se alinhar precocemente a proporcionar o melhor desenvolvimento da criança autista. A questão principal do diagnóstico precoce nos casos de autismo não se trata de avaliar a criança o mais cedo possível para rotulá-la, mas sim como uma forma de dar oportunidade a ela de se desenvolver. Explorar sua capacidade aponta que, na atualidade, muitos defendem uma multideterminação orgânica, dinâmica e social. É explícita ainda que, se por um lado existe controvérsia sobre a melhor forma de tratar o autismo, de outro, há um consenso na literatura de que o diagnóstico, quanto mais cedo possível for detectado, melhor são os resultados de qualquer tipo de tratamento que se julgue eficaz para trabalhar com o autista e para o seu desenvolvimento. A idade no início do tratamento é um dos fatores determinantes para sua melhor evolução. Não só a idade, mas também o tipo de tratamento e a frequência nos atendimentos à criança e aos pais. Nível do autismo. No processo do diagnóstico do TA, existem termos não utilizados. O grau do autismo, no caso de quem tem TA, transtorno do espectro autista. No nível 1, o autista leve tem como característica as dificuldades da comunicação e da interação social.
Podem haver os comportamentos repetitivos e foco e interesse em determinado assunto ou objeto. Podem ter dificuldades para manter a conversa e o contato visual, mas essas características se mostram de forma mais leve. No nível 2, o autista moderado tem como principal característica as dificuldades na interação social, na comunicação e o atraso na fala. São muito mais difíceis para suportar mudanças na rotina e precisam muito de auxílio para as atividades diárias e escolares. No nível 3, o autista severo, que possui as mesmas características do nível 1 e 2, mas são bem mais elevadas. Eles têm grandes dificuldades em se comunicarem, alguns são verbais e outros não verbais. Muitos autistas que se encontram nesse nível precisam constantemente de um auxílio, principalmente na fase escolar. O autista não verbal, por não conseguirem falar, se comunicam de outras formas, como chorar, se jogar no chão. Muitos que se encontram nesse nível podem apresentar outros transtornos, como o TOD, transtorno opositor desafiador. Importância da terapia para crianças autistas. As terapias têm um papel crucial para o autismo. Para o tratamento de TA, existem diversas opções que vão promover o desenvolvimento em diferentes aspectos da vida. Tipo de terapias: intervenção do psicólogo, ajuda a lidar e a gerenciar os desafios dos autistas. Intervenção do fonoaudiólogo, a comunicação oral. Intervenção terapeuta ocupacional, promover a saúde com problemas sensorial, motor e físico. Terapia comportamental, promover o reforço do comportamento positivo. Acompanhamento pedagógico, os alunos autistas têm direito à educação e um acompanhante pedagógico. Fisioterapia, trabalhar coordenação motora fina e grossa. Outros tipos de terapia: ecoterapia, terapia assistida por cavalo, gamioterapia, uso de videogames em sessões, musicoterapia, técnica que visa utilizar a arte, estimular a comunicação, a expressão e o aprendizado. 3. Inclusão da criança autista no ensino regular. Fatores que podem ter resultados positivos na inclusão escolar das crianças com TEA são inserção de profissional de apoio escolar, utilização de atividades lúdicas em consultoria colaborativa envolvendo ações e orientações com a criança, participação da família e da equipe da escola em projetos terapêuticos alinhados aos projetos pedagógicos. Além de ser crucial, contar com um currículo que se concentre em práticas pedagógicas centradas no aprendiz e no ser humano, e não nos pontos fracos e nas dificuldades. Autistas com altas habilidades. Até o ano de 2013 era muito usado o termo Asperger para pessoas com altas habilidades ou superdotação. E esse termo foi retirado quando foi lançado o DSM-5 e uniu vários diagnósticos em um, o transtorno do espectro autista. Alguns autistas de nível 1 de suporte possuem altas habilidades ou superdotação. Dessa forma, superdotação é um conceito que serve para expressar alto nível de inteligência e indica desenvolvimento acelerado das funções cerebrais. Um aluno com essa característica muitas vezes passa despercebido. Às vezes pode ser considerado um aluno problemático ou sem interesse por seu foco estar apenas em uma ou duas disciplinas. Alguém que possui altas habilidades tem as características do autismo de nível 1, como dificuldade na interação social, comportamentos repetitivos, dificuldades em se comunicar, mas não possui atrasos na fala. Eles possuem interesses intensos em algo ou objeto. Outro ponto principal é que eles possuem memória elevada, capacidade de liderança e talento em determinados assuntos e áreas. A escola para essas crianças deve ser adaptadas, reconhecendo o interesse e a habilidade do aluno. Às vezes, as escolas focam tanto em alunos com deficiência que esquecem os alunos com altas habilidades. E existem diferentes formas de lidar com esses superdotados. O plano de desenvolvimento individual e escolar é um grande aliado para esses alunos. Um estudante com altas habilidades não aprende tudo sozinho ou não precisa de menos atenção que os outros, só precisam de apoio e desafios. Alunos superdotados se estressam rápido, sentem tédio, por às vezes terminarem as tarefas primeiro e ficarem desocupados. Para que esses alunos tenham um bom desempenho e bom desenvolvimento escolar, o professor precisa de técnicas para lidar com esses alunos, respeitando e trabalhando suas habilidades e diferenças. E quando a escola e o professor estão preparados para receber esses alunos, eles aumentam suas potencialidades, suas habilidades e limitações. Cabe ao professor estimular esses alunos para que tenham um bom aprendizado.
Tutores para aluno com TEA. Tutor ou mediador são profissionais que acompanham, auxiliam os alunos com TEA no ambiente escolar. Diz a Lei Federal 12.764. Em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista terá direito a acompanhante especializado. Os alunos com TEA têm direito a um profissional especializado para ajudar nas tarefas em sala de aula, em toda a sua vida escolar. Mas não é assim tão simples, pois muitos pais precisam recorrer administrativamente e às vezes judicialmente por esses direitos. Em quase todos os casos, são contratados profissionais que não têm conhecimento sobre o TEA ou outros transtornos e deficiências. Muitos são estagiários que às vezes estão iniciando na faculdade, ou são de outras áreas fora da pedagogia, não possuem cursos e também não são oferecidos treinamentos para poderem lidar com alunos com necessidades especiais. Os tutores são profissionais que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem do aluno em sala de aula, nas interações sociais, na locomoção, às vezes até alimentação e higiene. Dependendo do grau de dificuldade e necessidade do aluno, são de suma importância para ajudar e auxiliar o professor em sala de aula. Papel do professor, escola e família no desenvolvimento do aluno autista. A escola ela abre a porta para o aluno autista, porém não está preparada para atender às suas necessidades, como infraestrutura ou capacitação dos profissionais, tornando assim desafiador o processo de ensino e aprendizagem. Conforme a Lei Berenice, o aluno autista tem o direito de um acompanhante especializado. Esse professor precisa ser formado em educação inclusiva ou desenvolvimento infantil. Evidenciando que os alunos autistas necessitam de uma atenção maior do professor, como mediador, o professor precisa buscar diferentes instrumentos e signos para a inclusão desse aluno, para que ele se aproprie do saber. Antes de propor qualquer atividade em sala, o professor precisa conhecer esse aluno, saber quais são suas dificuldades. Contudo, por meio de estratégia, elabora atividades para sanar as suas dificuldades. Diante do exposto, nota-se que o aluno autista, por não receber o diagnóstico, torna-se desafiador para o professor identificar as suas limitações, levando o tempo para conhecer qual estratégia de abordagem pedagógica esse aluno se identifica melhor, dificultando assim no seu desenvolvimento e na sua interação social. Sala de recursos. A sala de recursos multifuncionais precisa predispor de um espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidades, equipamentos específicos e professores com diploma de pedagogia ou alguma licenciatura em formação inicial ou continuada em educação especial. As crianças com autismo aprendem de forma diferenciada e necessitam de intervenções específicas e mediação para o aprendizado. No entanto, não existe um método único que funcione para todas as crianças, mas sim aquele que corresponde às suas demandas e considera os seus interesses e habilidades. O plano de educação individualizado, PEI, pode ser construído para ajudar o professor a planejar as atividades e avaliar o desenvolvimento do aluno. A criança com autismo precisa de adaptações curriculares e o PEI orienta o trabalho dos professores, abordando as áreas do desenvolvimento e os objetivos de aprendizagem. Os profissionais de educação muitas vezes não apresentam muito conhecimento acerca deste transtorno, por isso, metodologias de ensino que auxiliem no processo de aprendizagem desses alunos são necessárias, pois este se faz um processo complexo tanto para docente quanto para os discentes. As crianças com autismo precisam de rotina, ainda que ela favoreça todos os alunos. Estabeleça rituais de entrada e saída em sala de aula e para as transições de atividades, comunicando verbal e gestualmente os comandos para que todos compreendam. Apostar em previsibilidade diminui a ansiedade das crianças com autismo. Antecipe toda mudança de rotina ou transição, usando estímulos visuais que indicam a próxima atividade. Usar apoio visual para os comandos e instruções ajuda a criança com autismo a compreender as informações. Esses recursos ajudam a marcar a conclusão de atividades e a clarear o que se espera da criança na próxima atividade. O professor precisa inserir no ambiente de sala de aula materiais necessários, como recursos visuais e suportes individualizados. O ambiente deve ser propício à aprendizagem, mas também ser de fácil locomoção e entendimento para todas as crianças, principalmente as com autismo. Conhecer os interesses dos seus alunos é uma das mais importantes habilidades de um professor. A criança com autismo geralmente apresenta interesses específicos e intensos, e isso pode ajudar no processo de aprendizagem.
Atente-se também para as possíveis aversões que a criança com autismo possa ter, como barulhos, toques e texturas específicas, para que possa traçar estratégias para evitá-las. Embora as crianças com autismo necessitam de algumas adaptações no currículo e nas estratégias de ensino para seu aprendizado, elas são crianças como qualquer outra. Dessa forma, o professor deve incluí-la na turma como faz com qualquer outro aluno. Não subestime uma criança com autismo, nem tenha medo do desafio de ensiná-la. Aprenda com ela e busque as melhores estratégias pedagógicas para tornar o processo de ensino, aprendizagem eficaz e agradável para todos em sala de aula. Considerações finais. Deve-se colocar antes do autista como portador do transtorno do espectro a importância da pessoa humana que é o portador de TEA e como ele deve ser tratado e o que lhe deve ser proporcionado. Observe-se uma necessidade de proporcionar o melhor para o desenvolvimento do autista no ambiente escolar, e tudo passa por tratamento interessado da família, escola, professor e aluno. Note-se diante do que foi colocado nesse trabalho que há falhas no sistema de ensino e aprendizagem no que concerne a percepção da visão que se tem a família, a escola e o professor no processo de educação para o aluno autista. A verdadeira inclusão, que não é só escolar, se dá ao tratar dentro da peculiaridade que a criança traz consigo e lhe proporcionar o melhor para o desenvolvimento, dando oportunidade de ganho significativo para a sua vida. Tudo que foi discutido nesse trabalho de conclusão de curso, nota-se que é importante encontrar os tratamentos, meios de serviço, de educação o quanto antes possível para a desenvoltura da criança autista, pois o tratamento precoce proporciona bons prognósticos. Para que haja o melhor desenvolvimento do autista ou TEA, vemos que a família deve estar preparada, a escola deve estar preparada e o professor ou professora deve estar preparados. Por isso, propomos que as escolas mantenham assistentes sociais e professores de AE, que tenham visitas e conversas com as famílias para atendimento das necessidades das famílias com autistas, e se alinhem com os professores de classes regulares para que eles se preparem para a peculiaridade que cada criança tem. Com esse atendimento particularizado, pode-se mesmo ter um entendimento do sistema de ensino com o sistema de saúde para proporcionar meios de serviços e tratamentos, proporcionando as terapias e tratamentos que podem servir à criança autista. De outra forma, é necessário também atentar na sociedade à aceitação do transtorno do espectro autista, e para isso é fundamental que se promova a conscientização e a educação sobre o assunto. Isso pode ser feito por meio de campanhas de formação, palestras em escolas e locais de trabalho, divulgação de materiais educativos, inclusão do tema nos currículos escolares. Além disso, é importante incentivar a representação positiva de pessoas com TEA na mídia, na cultura popular, a fim de combater estereotipos e preconceitos. Além disso, é fundamental ouvir e valorizar as vozes das pessoas com TEA e suas famílias, buscando entender suas necessidades e desafios. A construção de uma sociedade mais inclusiva requer o engajamento de todos em prol do respeito à diversidade e da promoção da igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independentemente do seu diagnóstico.